Congresso aprova meta fiscal do governo que prevê rombo de mais de 170 bilhões de reais nas contas públicas para este ano. Depois de mais de 16 horas de sessão, os deputados analisaram também 24 vetos presidenciais. E esta edição destaca também: o presidente da República interino anuncia conjunto de medidas para a recuperação da economia. Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara aprova proposta para estimular a atividade hípica no país. Bom dia, agora 4 horas e 5 minutos, o Jornal da Câmara começa agora. Depois de mais de 16 horas de sessão, o Congresso aprovou agora há pouco a nova meta fiscal do governo para 2016, que prevê um déficit de mais de 170 bilhões de reais nas contas públicas. E a gente conversa agora com a repórter Paula Bittar, que fala ao vivo do Salão Verde e tem outras informações. Paula, boa noite. Que maratona, hein, essa sessão? Boa noite, bom dia, aliás, para você, 4 horas da manhã, já essa sessão de 16 horas e meia, mais ou menos, sendo que apenas as horas finais dessa sessão que foram dedicadas a esse projeto considerado prioritário pelo governo interino de Michel Temer, sob o risco de prejudicar o andamento do país, já que se não houvesse a alteração da meta fiscal, a proposta acabou sendo aprovada aqui pelo Congresso Nacional, sessão conjunta de deputados e senadores, e prevê a possibilidade de o governo fechar este ano de 2016 com um déficit, um rombo de até 170 bilhões de reais. Atualmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê a possibilidade de superávit, ou seja, de sobra de recursos de economia de até 24 bilhões de reais para o governo federal. A presidente afastada, Dilma Rousseff, ela já tinha enviado uma outra proposta de revisão da meta fiscal, prevendo aí um déficit também, mas um déficit um pouco menor de 96 bilhões de reais. Após Michel Temer assumir a presidência da República, houve essa revisão para 170 bilhões, revisão que foi aprovada aqui pelo plenário do Congresso Nacional e agora segue para a sanção do presidente em exercício, Michel Temer. E essa sessão durou todo esse tempo, 16 horas e meia, porque a maior parte do tempo, cerca de 12 horas, pouco mais de 12 horas, foram dedicadas essas horas à análise de vetos presidenciais que trancavam a pauta. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre eles na reportagem. Para votar a mudança fiscal, o Congresso precisava antes analisar 24 vetos presidenciais que trancavam a pauta. Além da dificuldade regimental, havia ainda os obstáculos causados pela discussão política sobre o governo interino de Michel Temer, num dia em que também foram anunciadas medidas pela nova equipe econômica do Palácio do Planalto. Apresenta uma meta fiscal inflada, mexeram na previsão da arrecadação das receitas, mexeram na previsão da arrecadação da definição das despesas, com o intuito de transparecer para o Brasil que há um rombo fiscal de um tamanho que não existe. Hoje vai ser um dia importante para a sociedade brasileira tomar conhecimento do tamanho do desfalque, do tamanho do assalto que foi praticado no país. Esta aprovação hoje da nova meta de 170 bilhões de reais de prejuízo, de meta negativa para o país, isto explicita, isso mostra a irresponsabilidade do atual governo. Parte do conteúdo dos vetos foi mantida em bloco. Um dos vetos derrubados vai garantir ao produtor rural a chance de ter pelo menos 2 propostas de seguro agrícola quando procurar um banco para contratar o serviço. Nós temos que ter concorrência. Se nós votarmos não, vai possibilitar que os produtores brasileiros, quando chegarem para fazer o seguro da soja, do arroz, do trigo, do milho,
da agricultura ou da pecuária possa escolher a seguradora. Ele não é obrigado a fazer com a seguradora que o banco está lhe impondo. Isso fará baixar o preço do seguro aos produtores rurais. Um item polêmico foi o veto que impedia o perdão para policiais e bombeiros que fizeram movimentos reivindicatórios. Identificada com a defesa dos direitos humanos e integrante da base de apoio de Dilma Rousseff, a deputada Maria do Rosário disse que o veto foi feito a pedido de governadores e pediu a rejeição defendendo a anistia. O veto foi derrubado. É absolutamente falso dizer-se que os defensores e defensoras de direitos humanos são contra aqueles que atuam no âmbito das polícias. Simplesmente o que buscamos é a atuação profissional, coerente, capaz, cidadã, altiva e próxima à população para a possibilidade de proteger integralmente a vida. PM e BM são seres humanos, têm sonhos, têm família, têm mulher, têm que sustentar os seus, têm que sonhar em ter carreira, dignidade. Governadores de estados insensíveis querem tratar muitas vezes policiais militares e bombeiros militares como escravos. E isso gera atos de desespero. Ao todo foram 3 vetos derrubados, desse total de 24 propostas que tiveram itens vetados, além desses 2 que a gente citou aí na reportagem. Também foi derrubado o veto que impedia o repasse de 20% do valor de venda de imóveis do governo federal no município, esses 20% destinados ao município em que se localiza o imóvel. O motivo da derrubada desse veto foi garantir mais recursos às cidades brasileiras. Jaciene. Obrigada, Paula, pelas informações. O presidente da República interino, Michel Temer, anunciou nesta terça-feira um conjunto de medidas para recuperar a economia brasileira e não demorou para que as propostas repercutissem aqui na Câmara. O anúncio das medidas para reduzir a dívida do governo foi feito com a presença dos ministros. O presidente começou dizendo que vai fazer a reforma da Previdência, mas só depois de discutir a proposta com a sociedade. Criamos um grupo com as centrais sindicais, com deputados que já se habilitaram perante a Casa Civil, um grupo com representantes da sociedade, para examinarmos o que é possível fazer com a Previdência Social. Não é? E quando nós chegarmos a uma concordância, e talvez depois disso haja necessidade de outras reuniões, quando nós chegarmos a isto, nós poderemos apresentá-la ao país, se não com a concordância de todos, não é? Mas com a concordância de uma amplíssima maioria. Outras medidas anunciadas ainda dependem de avaliação jurídica, de acordo com o presidente. O governo quer que o BNDES adiante o pagamento de empréstimos feitos pelo Tesouro Nacional para tentar estimular a economia. 40 bilhões de reais seriam devolvidos imediatamente e outros 60 bilhões em mais 2 parcelas. Para o PT, a medida é um erro. Significa você retirar dinheiro que hoje você tem disponível para oferecer à indústria, à pequena e média empresa, para promover o desenvolvimento, a geração de emprego e renda e utilizar esse recurso para pagar dívidas. Mais 2 bilhões de reais que estão aplicados no Fundo Soberano também poderão ser sacados para reduzir a dívida. O fundo deve ser extinto. O líder do PPS apoia a medida. Quando se instalou o Fundo Soberano, se fez uma propaganda imensa que daria ali 100 bilhões de reais para entregar esse dinheiro, metade dele para a educação. E nós vimos que não aconteceu. Esse dinheiro do pré-sal não apareceu, ao contrário, se criou uma empresa estatal e essa empresa estatal está à beira da falência. O presidente anunciou que estão suspensos novos subsídios que permitem programas como os de agricultura familiar e moradia popular. O governo vai ainda enviar ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição para criar um teto no crescimento dos gastos públicos. Também quer priorizar a votação de alguns projetos que estão no Congresso, como a Lei de Responsabilidade das Estatais, que estabelece critérios para escolha de dirigentes, e a proposta que acaba com a participação obrigatória da Petrobras nos projetos do pré-sal. As 2 propostas já foram aprovadas pelo Senado e estão em análise na Câmara. O líder do PPS acredita que as medidas vão ter apoio no Congresso. Primeiro porque o presidente Michel Temer, antes de anunciar quem quer que seja, reúne os seus líderes na Câmara e no Senado
para debater as medidas e saber que as decisões tomadas são decisões em conjunto. Já o líder da minoria avalia que a repercussão será negativa. São medidas pífias que não expressam o que está acontecendo no país. É um governo que não está tendo condições de governabilidade, porque ele foi produto, e vocês sabem muito bem, de um golpe parlamentar e que não encontra ressonância ao nível da sociedade brasileira. A Comissão de Cultura se reuniu nesta terça-feira para debater a volta do Ministério da Cultura. A reunião acabou se transformando numa manifestação contra a política cultural do governo Temer. O deputado Marco Feliciano decidiu participar do debate e foi recebido com vaias. O Ministério da Cultura se transformou em uma secretaria na reforma ministerial, mas depois da reação da classe artística, recuperou seu status de ministério. Para debater este retorno, a Comissão de Cultura reuniu artistas, intelectuais e movimentos sociais. O músico Tico Santa Cruz criticou o governo Temer. Ainda que ele tenha voltado com o Ministério, esse Ministério não representa efetivamente nada de novo. Para a gente poder encarar esse ministério de fato como algo que tem algum valor, tem que estar a democracia junto, agregada a ele. Como o governo voltou atrás, fez uma autocrítica e recriou o ministério, eu acho, para mim, esse debate está resolvido. A reunião transcorria normalmente até que chegou à comissão o deputado Marco Feliciano. O parlamentar foi recebido com fortes vaias dos manifestantes. A segurança precisou ser reforçada, mas Feliciano insistiu e procurou um local para se sentar no plenário. Não me representa, não me representa, não! Depois de muitos protestos, Feliciano saiu da comissão reclamando. Fui atacado pelos parlamentares, fui atacado por esse pessoal que dentro da Casa dos Deputados não respeita a palavra do parlamentar. Se me chamam de intolerante e só não me bateram porque a segurança segurou. Me cuspiram ali na nuca. Isso é o pessoal da cultura? Se esse é o tipo de cultura, esse tipo de cultura o Brasil não precisa. Poucos minutos depois da surpresa, o pastor retornou à comissão e desta vez trazendo consigo os deputados Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, e Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo. Em protesto contra a presença de Feliciano e dos Bolsonaros, casais que acompanhavam a audiência fizeram um beijaço gay. Na sequência, os parlamentares se retiraram e a deputada Alice Portugal rebateu as acusações feitas por Feliciano. Ele esteve na sessão com o intuito único de provocar. Foi vaiado, não é? Evidentemente houve questões de ordem, mas posso garantir que nem um fio de seu penteado saiu do lugar. A CPI que investiga o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, ouviu um ex-presidente do Conselho e a filha dele, ex-conselheira. Eles foram questionados sobre a participação em irregularidades no CARF, encarregado de julgar recursos de empresas autuadas pela Receita Federal. Deputados da CPI investigam os critérios usados pelas confederações patronais para indicar os conselheiros. Ex-presidente do CARF, Edson Rodrigues, teve um e-mail apreendido pela Polícia Federal em que afirma que garantiria à Ford 95% de chances de a montadora sair vitoriosa em um processo para reduzir ou anular multas da Receita. Na CPI, de posse de um habeas corpus, ele negou ter cometido qualquer irregularidade e se recusou a esclarecer fatos que já constam de processos que responde na Justiça. Já há um processo na Justiça que nós estamos defendendo. Eu lamento, mas vou usar do meu direito de ficar em silêncio com relação a essa questão. Megan Rodrigues, filha do ex-presidente do CARF, afirmou que a escolha dela para o Conselho não passou por indicação política nem influência de poder. Eu, pelo menos, fiz diretamente a CNC. Você vai lá, leva currículo, preenche, tem um formulário que você preenche. Eu preenchi e mandei o meu currículo para lá. Na época, eu estava acabando de terminar um doutorado e aí eu cheguei, tinha um currículo bom, conhecia a matéria, ele nem sequer sabia disso e encaminhei. Não pode ser uma coisa tão simples assim. Eu não posso mandar um currículo lá e depois conseguir um amigo que me indique e eu vá representar dentro do CARF a confederação e a confederação lava as mãos de que não sabe nem quem é essa pessoa. Normalmente, sai o pai do conselho, entra um filho. Quer dizer, e depois o pai vai fazer um escritório de advocacia e atua dentro do CARF onde o filho é conselheiro. É algo inadmissível isso. Na prática, no CARF e antes Conselho de Contribuinte, a corrupção corria frouxo. Realmente
o próprio advogado, que eles advogavam e ao mesmo tempo participava como conselheiro, é uma coisa totalmente incompatível, né? As indicações também, né, eram muito em termos de indicações, de interesses. Pai e filha são réus na justiça. Teriam tentado interferir em um recurso movido pela firma LaserTech de importação de eletrônicos, processo que estava em análise no CARF. Um dos conselheiros que julgaria o recurso veio à CPI como testemunha, Guilherme Polastri, que teria sido procurado por Meigan, segundo a Justiça, a pedido do advogado Tariq Paixão, que também compareceu à audiência. O valor não foi pago e Guilherme Polastri e Tariq Paixão não foram denunciados pela Justiça. Os dois negaram ter participado de irregularidades. Ninguém vem aqui para dizer como é que o CARF de fato funcionava, como é que as empresas se livraram de multas bilionárias, como é que o Estado brasileiro perdeu muito dinheiro e como é que um antro de corrupção se manteve durante tanto tempo e só veio à luz quando eles brigaram por dinheiro. Nós aprovamos 12 requerimentos, quebrando o sigilo e trazendo mais documentação para nós analisarmos. E nós estamos trazendo documentos do Ministério Público, da Receita, e temos uma equipe aqui que está colocando lupa nesses documentos. Cruzando naturalmente com o que a gente vai pegando aqui e ali nos depoimentos, eu acho que dá para a gente fazer um bom relatório. A CPI da máfia do futebol ouviu o jornalista esportivo Jamil César Chad, autor do livro Política, Propina e Futebol. O debate gerou em torno de contratos de marketing, direitos de mídia, patrocínios e eventos envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol. Os deputados da CPI investigam denúncias de crimes cometidos por dirigentes da FIFA, entre eles o brasileiro José Maria Marim, ex-presidente da CBF. Jamil César Chad é jornalista esportivo e cobre os bastidores do futebol brasileiro e internacional. Ele escreveu o livro Política, Propina e Futebol. A obra denuncia a corrupção no futebol mundial e envolve, é claro, o esporte no Brasil com a participação da CBF. Afirma que existe um grupo criminoso que controla arbitrariamente direitos de transmissão, patrocínios e marketing esportivo. Jamil esteve na CPI da máfia do futebol e denunciou que não há transparência nas ações da CBF nem da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol. Segundo ele, é a Conmebol que decide para quem vai o contrato de televisão e também o de marketing. Mas quem ganha não é a melhor oferta, é a proposta que garante o pagamento de propina aos dirigentes. Aquela ideia de que a seleção está se preparando para um jogo, que o jogo vale alguma coisa em termos esportivos, não é exatamente verdade. Os jogos têm um valor mercadológico acima de tudo. E aí a pergunta que a gente precisa fazer é: quem é que controla esses ganhos, quem é que se beneficia de um jogo amistoso da seleção brasileira? Sobre a Copa do Mundo no Brasil, Jamil destacou que foi a mais cara da história das Copas, com financiamento público. Ao mesmo tempo, foi a mais lucrativa para a FIFA. O jornalista explicou que não haveria dinheiro público na construção dos estádios, mas em 2014, de cada R$ 9 gastos, R$ 8 foram emprestados, financiados ou subsidiados pelo poder público. O que é feito do dinheiro que você gasta quando você compra uma camisa? O que é feito do dinheiro do ingresso? Enfim, todas essas perguntas que precisamos elucidar, porque esse dinheiro é transferido para alguém, não é para o futebol, é para alguém. E esse é o grande desafio, eu acho, da comissão, entender para onde está indo o dinheiro do futebol. Segundo Jamil Chad, é preciso maior controle da sociedade sobre as entidades privadas que administram o futebol. Para ele, essas entidades deveriam prestar esclarecimentos e transparência em relação a todos os contratos firmados. O relator da CPI disse que as informações trazidas por Jamil vão servir como ponto de partida das investigações na comissão parlamentar de inquérito. Trazendo Jamil aqui, como convidado, para ele explicar, gente, a partir de agora, o que ele nos trouxe, nós vamos aí sim trabalhar, vai ser muito importante para essa nossa viagem aos Estados Unidos, porque ele já traz pré-informações, para ajudar a gente na busca de informação, para a gente poder continuar trabalhando e aí sim, ouvindo, e vamos começar a fase de depoimentos aqui na CPI. E você vai ver depois do intervalo, Comissão de Segurança Pública da Câmara aprova porte de arma para advogados. E você vai ver também.
Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara aprova a proposta para estimular a atividade hípica no país. A gente volta já. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aprovou proposta para estimular a atividade hípica no país. O relator do projeto, o deputado Otávio Leite, argumenta que nos últimos anos houve queda acentuada na produção de equinos, o que acabou refletindo nas corridas de cavalo. O turf, como é conhecido o esporte no Brasil, enfrenta dificuldades. O esporte já teve o seu glamour. Mas, nos últimos anos, o turf no Brasil, que são as corridas de cavalo, passa por dificuldades. O Jockey Clube de São Paulo não paga prêmios, não paga funcionários, quando paga, paga com atrasos. É o espelho do turf nacional é São Paulo. O Rio de Janeiro ainda se mantém. Vários hipódromos foram fechados. Belo Horizonte, Brasília, cidade como Paracatu, que tinha um turf centenário, Fortaleza, tinha um turf centenário. Na Câmara, um projeto de lei do deputado Otávio Leite quer estimular a atividade hípica no país. Para isso, o projeto prevê que as despesas básicas com o animal sejam acrescidas aos prêmios pagos em provas de turf, como aluguel de baia, ração, serviços de veterinária e ferrageamento. O objetivo é claro, é fortalecer a criação de animal que participa de corridas de cavalo, no caso por sangue inglês. Andei conversando com muitas pessoas que são profissionais da área, que atuam na área, e eu fiquei convencido que o Brasil precisa oferecer a esse setor uma oportunidade do seu soerguimento. O projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou projeto de lei que estende aos advogados o direito de portar arma de fogo. O autor da proposta é o deputado Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina. Atuando nas várias áreas do direito, os advogados trabalham com os interesses financeiros e até com as emoções de quem está diante de um tribunal de júri. Por isso mesmo, a violência contra essa categoria cresceu nos últimos anos. É o que alega o autor do projeto de lei, que inclui os advogados entre os profissionais com direito ao porte de arma. O deputado Paulo Teixeira discorda. Nós temos cada dia mais fortalecer o sistema de segurança pública, mas nós não podemos estimular a ampliação da disponibilização de armas na sociedade. A arma disponível ao advogado poderá ser usado pela sua esposa numa depressão, por um dos seus filhos, ou mesmo pelo ladrão que vai lhe retirar a arma e lhe atacar. Quem defende o projeto acredita que o porte de armas não leva ao crime. É esse o pensamento hipócrita dos desarmamentistas. Eles enxergam que todo mundo que quer uma arma é para sair assaltando, matando. Não é assim. Um advogado, ao querer uma arma de fogo, ele quer essa arma somente para defender a sua propriedade, a sua família, né, de qualquer tipo de ação marginal. Além desse projeto, a Câmara também analisa propostas que facilitam o porte de armas para a sociedade em geral. E esse assunto divide as opiniões das pessoas. De repente, um advogado, que por mais que tenha uma profissão de risco, se envolve na discussão de trânsito e acaba matando alguém por causa de uma arma, né? Se você precisa de uma segurança a mais, você contrata segurança e contrata uma equipe já preparada para fazer esse serviço e não dar uma arma para a pessoa, na verdade. Eu acho que todo mundo deveria andar armado simplesmente pela segurança pessoal. O projeto será analisado agora na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, segue direto para o Senado sem a necessidade de ser votado no plenário da Câmara. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever as nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. Tchau!